Oi, gente, meu nome é Andréia, professora de espanhol. Estamos aqui com o nosso país hoje homenageado, República Dominicana, e o tema da nossa aula de hoje é Análises de Textos, parte 2. Nessa aula, nós vamos ver, passo a passo, algumas estratégias de leitura e no finalzinho da nossa aula nós vamos analisar um texto passo a passo, com todos os recursos ensinados, apresentados, não só nessa aula, mas na análise de texto parte 1 também, tá? Então fica bem ligadinho, porque nós vamos analisar um texto hoje, aprender como resolver questões de um texto também. Estou contando com você, hein? Análises de textos 2. Primeira estratégia de leitura, referências numéricas. Minha gente, o que são as referências numéricas dentro de um texto? Nossa, são dados que te auxiliam de verdade. São datas, preços, quantidades, quantias. Essas referências numéricas, elas te ajudam e muito. Uma data também. Por exemplo, é muito comum nos vestibulares de todo o país cair um tipo de questão. A banca coloca, ela extrai um texto jornalístico e nesse texto jornalístico, que foi extraído de algum jornal, você tem ali a referência, o nome do jornal, a data. E a partir dessa referência numérica, você encontra no texto um marcador temporal. Por exemplo, ayer ocurrió el hecho narrado. Ontem ocorreu o fato narrado. E pode acontecer, na banca que elaborou a sua prova, elaborar a seguinte pergunta. Quando ocorreu o fato narrado? A maioria dos alunos, eles colocam a data do jornal. Mas espera aí, o jornal é de hoje. Mas se o dado que a reportagem te traz foi que ontem ocorreu o fato narrado, você tem que converter a data. Se o jornal é de hoje, está lá marcando lunes 14 de fevereiro, por exemplo, lunes é segunda-feira, 14 de fevereiro, o caso aconteceu ontem, você tem que converter para domingo 13 de fevereiro, ok? Então, você deve estar muito ligado nessa referência numérica, porque muitas vezes ela pode ser fundamental para a sua compreensão leitora. O aluno, ele precisa se situar. E essa quantia, essa data, esse preço, essa referência, ela esclarece muita coisa. História lembra país, que lembra capital, que lembra República Dominicana. Quem acha que os atrativos do Caribe se resumem às belezas das praias de areia fina e do mar azul turquesa, ainda não conhece a República Dominicana. Verdadeira joia arquitetônica colonial, sua capital, Santo Domingo, é patrimônio da humanidade, declarado pela Unesco por seus monumentos históricos. Um passeio pelos 12 quarteirões do centro histórico da cidade é uma volta no tempo. As construções do século XVI nos transportam ao início da colonização espanhola no Novo Mundo. Uma fortaleza militar nas margens do rio Osama é o marco que separa o mundo antigo do novo. Analogia com o português. O que é essa analogia com o português? Meu aluno, minha aluna, vamos pensar no seguinte. O espanhol e o português são línguas neolatinas. São línguas irmãs. Portanto, a semelhança é gritante. A grafia, nós temos palavras que nós chamamos de palavras transparentes, ok? São palavrinhas simples, semelhantes às do português. Muitos textos, quando nós lemos em espanhol, nós temos a sensação de que estamos lendo em português. Porque 90% do espanhol é o português. Nós só temos o problema dos 10%, que são os falsos cognatos, os heterossemânticos, né? São os falsos amigos, né? Só que esses 10%, como você mesmo pode estar vendo, são minoria, né? Então, na hora de analisar um texto em espanhol, na hora de ensinar a análise de um texto em espanhol como língua instrumental, nós, professores, te damos a seguinte dica. Quando você vai ler um texto em português, do nosso querido, por exemplo, Machado de Assis, será que você entende fielmente, palavra por palavra, daquilo que você está lendo? Eu acho que não. E nem por isso você deixa de entender o texto, porque ele está escrito em português, que é a sua língua mãe. Concorda comigo? O que eu recomendo a você fazer na hora
de interpretar, de ler, responder, analisar um texto em espanhol. Faça de conta que você está lendo um texto em português, porque a semelhança vai ser gritante. Os heterossemânticos, as palavras desconhecidas, a princípio devem ser ignoradas, porque essas palavras transparentes, por um meio de dedução, elas te auxiliam, elas ajudam muito na compreensão total e parcial do texto. Lembra daquela estratégia de leitura que foi o palavras apagadas? Né? Eu até comentei, ilustrei aqui com vocês o exemplo de uma carta borrada. Né? Alguém escreve um bilhete para você, caramba, caiu água, refrigerante ali em cima daquele bilhete. Algumas palavras são faltosas. Mas espera aí, está escrito na sua língua. Será que pelo contexto você não entende a mensagem que aquele bilhete está te passando? Na língua espanhola tem que ser a mesma coisa. Ou seja, entre aspas, o que eu vou falar. Você vai passar por cima daquelas palavras apagadas e vai tentar entender a ideia geral do texto. É esse vocabulário transparente que está aí para te ajudar. É essa analogia com o português que vai te ajudar. Esses 90% de semelhança que nós temos entre o espanhol e o português que vão te ajudar. Conto com você. Afixos. Afixos são os prefixos e sufixos. Ora, nós acabamos de falar das palavras transparentes, né? Então vamos tentar falar das palavras não transparentes. Qual vai ser a função de um prefixo e de um sufixo em meio a uma palavra não transparente? Eles vão nos auxiliar na dedução da significação daquele vocábulo. Por exemplo, prefixo, né? Quando eu falo desilusionado, o que é isso? Decepcionado, desiludido, né? O des, ele tem esse prefixo, ele tem a mesma significação do português. Por exemplo, olvidar é esquecer. Inolvidable vai ser o quê? Inesquecível, inapagável. Então, a semelhança com os prefixos e sufixos são grandiosas. Por exemplo, falando de sufixo, o aço, em espanhol, AZO. O sufixo aço, ele indica movimento dado com. Por exemplo, codo. Codo é cotovelo. Se eu falo, me ha dado um codaço, me deu uma cotovelada, ok? Então, os prefixos e os sufixos, eles servem para que uma dedução, para que a tradução daquele vocábulo seja feita da melhor maneira possível, ok? Então, a função do prefixo e do sufixo no texto é super importante, porque as derivações prefixais e sufixais são muitas das vezes idênticas às do português. E mesmo sem saber o vocábulo, pelo contexto, você é capaz de matar a significação, o contexto geral. Falsos cognatos. Bom, falsos cognatos, né, são... O que é uma palavra cognata? Uma palavra que tem uma grafia idêntica do português. Só que eu chamo de falso cognato aquele vocábulo que tem a grafia idêntica do português, mas uma significação diferente, às vezes até oposta, né? Por exemplo, é o caso de sobrenombre e apelido, né? Meu nome é Andréia Ferreira. Mi apelido, Ferreira. Mi sobrenombre, Deia, Dedeia, Deca, ok? Então, a significação ela é oposta. São falsos cognatos. Bom, como nós já citamos nessa aula de hoje, os falsos cognatos são minoria, né? E alguns podem ser deduzidos, outros não. O que nós esperamos de vocês, alunos? Que leiam. Leiam bastante, tirem as suas dúvidas com a gente, tragam as dúvidas para a sala de aula, perguntem. Um dicionário, numa hora dessa, auxilia bastante. Mas essas palavras falsas cognatos, elas devem ser estudadas, elas devem ser vistas num filme, numa música e devem ser memorizadas. Essa é a minha dica para vocês de heterossemânticos, ok? Objetivo del texto. Meu amigo, minha amiga, na hora da leitura, ou melhor dizendo, após a primeira leitura que a gente chama de scanner, né? Aquela leitura assim, de cima para baixo, aquela leitura leve, você precisa saber do que se trata o texto. Você precisa saber identificar qual é o objetivo do texto. Como assim? Se o texto se trata de um anúncio,
se é um manual, se é uma receita, se é um texto jornalístico, né? Você precisa saber. Então vamos lá. Se ele é um texto jornalístico, ele é uma reportagem. Qual é o objetivo de uma reportagem? Informar. Se ele é um anúncio publicitário, qual é o objetivo de um anúncio publicitário? Estimular a compra do produto. Se ele é um manual de instruções, qual é a função dele? Ajudar o leitor a manusear, a dominar aquele aparelho. Então, antes de partir para as questões, para a interpretação de texto propriamente dita, você precisa identificar o objetivo do texto. E muitas vezes, as bancas perguntam isso. Qual é a ideia central, qual é o objetivo do texto? É informar, é auxiliar, é estimular a compra, é um protesto, é uma resenha, é criticar. Normalmente, resenhas criticam, positivas ou negativamente. Então, a partir da primeira leitura, você deve enquadrar o texto em uma categoria. O que é isso? É um anúncio, é uma reportagem, é um manual, é uma receita, é uma placa, porque até uma placa de trânsito pode ser um texto. Tudo aquilo que te passa uma linguagem, um código, é um texto. Um E riscado significa que ali é proibido estacionar. Te foi passada uma mensagem? Foi. Então você tem ali um texto. É texto? É. Uma gravura é texto? É. Uma charge é texto? É. Um desenho, uma imagem? É. E a leitura verbal e a não verbal devem andar juntas para te auxiliar nesta compreensão leitora. Ok? Enunciados de las perguntas. Como nós devemos auxiliar os nossos alunos, você, na hora de ler o enunciado de uma pergunta? Que estratégia deve ser adotada nesse momento? Todas as estratégias que foram passadas para análise de um texto. Você deve ler com muita calma cada pergunta. E na hora de responder, você tem que levar em consideração. Trata-se de uma questão discursiva que deve ser respondida discursivamente? Sim. Então, que cuidados eu devo tomar? Primeiro, sempre retomar a pergunta. Que pergunta foi feita? Ok? Retomar fragmentos da pergunta para responder. Isso deve ser visto com muita calma, com muito cuidado. E as respostas, elas devem ser completas. Por exemplo, uma pergunta bem simples. Como te llamas? Não é legal que você responda fulano. Me llamo fulano. Ok? Qual é o objetivo central do texto? O objetivo central do texto é informar, se se trata de uma reportagem. Ou o objetivo central do texto é estimular a compra de um produto, se é um anúncio publicitário. Então, você deve estar ligadinho nisso, você tem que estar sempre retomando a pergunta e sendo direto. Cuidado na hora de responder discursivamente, né? Quando o texto explorado for um assunto polêmico. O aluno, você, deve tomar muito cuidado, porque você não pode expor a sua opinião, e sim aquilo que está sendo passado no texto.